Fala galera do YouTube, mais um vídeo no ar aí para vocês, pescadores de praia. E hoje um vídeo muito especial, mas antes já vai dando um like aí galera, se inscreva nesse canal maravilhoso de pesca de praia e compartilha também esse vídeo com seus amigos pescadores, tá? Hoje nesse vídeo é para você que acabou de comprar um molinete, tá feliz da vida, tá na caixinha ainda. A gente vai fazer um passo a passo do zero, como que coloca a linha nele, como que coloca uma cama, caso precise, para não desperdiçar tanta linha fina, que na pesca de praia a gente sabe que a gente usa linhas extremamente finas para longos arremessos, para conseguir uma alta performance na pesca de praia. E hoje a gente vai aprender do zero como preparar um molinete do zero para a pescaria, tá bom? Então espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá galera! Então vamos lá galera, aqui você comprou um molinetinho, tá ansioso para colocar em prática, então a gente vai fazer junto aqui, tá? Primeiramente tirando da caixinha, obviamente, deixar isso aqui de lado, tá? Aí seu molinete tem duas opções, ou aqui ele pode ser rosqueado aqui, ó, como mostra aqui rosqueadinho do lado oposto, né, da manivela. Aí nesse caso é desse jeito aqui. Aí você prende bem aqui, segura bem e prende. E caso seu molinete for de rosca na manivela, igual esse daqui, tem os dois casos, né galera? Então tem os dois casos aqui. Se caso o seu molinete for desse jeito aqui, você rosqueia aqui, ó, na manivela, tá? Segura o rotor dele aqui e aí você prende. Então tem os dois casos aqui. O primeiro passo é a gente separar nossa linha. A gente já separou nossa linha. Então aqui é o seguinte galera, vou colocar 300 metros de linha nesse carretel, tá? Já tem ali o meu marcador. E agora eu vou começar a enrolar. E aqui eu vou controlando aqui. Ele vai enrolar 300 metros de linha. E ali, que nem eu falei, ele vai contendo a linha, tá? Quando chegar nos 300 metros, a gente volta aí. Quase 200 metros. 300 metros, galera. Como eu mostrei no vídeo lá para vocês, a gente separando 300 metros de linha. Então a gente já separou, eu quero colocar 300 metros de linha, tá? E diga-se de passagem também, essa linha top, galera, que a gente sempre indica para vocês aí, que é uma linha da Calicunan, uma linha que veio pro Brasil e tá dando o que falar aí, tá galera? A galera tá curtindo bastante, vem bastante linha, 5 km de linha e a gente separou aqui 300 metros de linha, tá? Ah, essa linha aqui você acha no webfish.com.br. Vou deixar o link aí na descrição para quem quiser adquirir. Vale muito a pena. Carretel com 200 e poucos reais, 5 km de linha, muita linha, galera. Você vai usar... você vai usar essa linha aqui mesmo, você dura um ano no seu carretel. Então, você vai durar a vida toda aquela linha para você. Vamos ignorar tudo que está escrito aqui, ó. Vamos ignorar, tá, galera? Porque esse aqui não vai interessar pra gente em nada. Porque a gente vai usar 300 metros de linha, que é um carretel fundo. Então, o que a gente tem que fazer primeiramente? Eu vou usar um desenrolador de linha, mas se você não tiver, não tem problema nenhum. Esse aqui é um distorcedor de linha, tá? A gente já ensinou a fazer um no canal também. Eu já vou prender ele aqui direto, tá? Isso aqui funciona muito bem pra você enrolar a linha sem distorcer ela, tá, galera? Então é importante ter esse produto. Esse produto aqui, se você quiser comprar, tem no Mercado Livre, no AliExpress, vários sites aí você acha, é distorcedor de linha.
Porque o molinete, quando entra a linha, ele vende assim, ó. A linha vende assim e depois dobra em um ângulo de 90 graus. E aí começa a enrolar. Então, se não tivesse distorcedor aqui, vai torcer sua linha na hora de enrolar. Então, não é muito legal, né, galera? Então, legal você... uma galera desenrola assim também com o carretel puxão pra cima, assim também funciona, quem não tiver, tá? Então, primeiramente aqui você dá um nó, você pega a sua linha assim, ó. Só que a gente vai dar um nó bem tranquilo aqui, porque a gente vai ter que desenrolar essa linha. Então, um nó não vai fazer muita diferença esse nó agora, tá, galera? Depois eu vou ensinar um nó direitinho para aprender no carretel mesmo com a linha. Que a gente vai ter que inverter essa linha, então não se apegue agora com esse tipo de nó. Eu vou dar um nó aqui só para a gente conseguir enrolar esses 300 metros no molinete, tá? Então colocou aqui, aí eu coloco aqui, trava a alça. Como eu disse, se vocês não tiverem isso aqui, galera, façam do seu jeito aí, tá? Isso aqui é só uma indicação, uma sugestão aí para você enrolar a linha do seu molinete sem torcer ela, sofrer tanta torção, tá? E aí você enrola toda a sua linha no seu distorcedor, enrola toda a sua linha. Aí os 300 metros de linha aqui você vai perceber, galera, que vai ficar vai faltar muita linha para preencher o carretel. Então a gente vai fazer o uso de uma cama por baixo. E esse método aqui é para você calcular essa cama com precisão, tá? Então já está quase terminando, 300 metros de linha. E olha, reparem no carretel. Suzana vai dar um zoom aí para ver como falta linha ainda. Então a gente não pode pescar com um carretel tão raso que pode prejudicar no nosso arremesso, tá? O ideal é você preencher bem o seu carretel numa marquinha que eu vou falar para vocês, que é uma marquinha já pra gente respeitar e não ultrapassar ela e não deixar, tá vendo? Foi-se. Agora a gente tira esse carretel fora. Tira fora aqui. E aí vocês vão precisar de uma linha, pode ser uma linha velha, tá, galera? Não precisa ser uma linha nova. Eu vou utilizar essa linha aqui, uma 0,50, mas pode ser linha 0,25, 0,30, 0,40. Essa aqui eu vou pôr uma 0,50 que vai ficar ótimo, tá? Então é o seguinte, galera, aqui a gente vai pegar a linha, as duas extremidades, e a gente vai fazer um nó aqui de união, que vai ser o nó da nossa cama, tá? Daí eu costumo dar um nó único aqui em cada ponta, tá? Um nó bem conhecido aí, um nó único, daí eu dou com 5, 6 voltas, 1, 2, 3, 4, 5, vou dar 6 voltas, tá? E aí eu jogo pra cá, e desse lado a gente pode dar a mesma coisa. Vou dar só 3 voltas nesse porque é uma linha mais grossa, tá? Pronto. E aqui é o seguinte, agora a gente acosta os 2 nós aqui, ó. Tem uma pontinha aqui que não tem problema. E aqui também. Pronto, ficou bem firme nosso nó de união, não escapa mais. E agora a gente vai enrolar essa linha dessa cama. Então aqui, galera, a sacada dessa cama é o que? A gente preencher agora o carretel todo. Só que aí vocês vão começar a me perguntar: pô, Ricardo, mas essa linha grossa vai ficar em cima? Ficou sem sentido isso, né? Por que minha linha principal ficou embaixo? Exatamente isso, galera. A sacada é deixar ela em cima aqui agora, pra gente medir direitinho a quantidade de cama que vai embaixo, entendeu? Então, fazendo esse método aqui é o método mais preciso que tem. Muita gente usa aplicativo aí, eu já usei também, nunca dá certo, galera. E aqui, ó, a gente vai ter que agora ir com calma, que a Suzana vai dar um zoom aqui, ó. A gente não pode passar dessa primeira flange aqui, tá? Tá vendo que tem um espacinho aqui ainda, né? Então a gente vai enrolar até aqui. Não podemos passar dessa dobrinha para cima, senão pode prejudicar nosso arremesso, tá? Da cabeleira, essas coisas.
como a gente já vai pôr o arranque também, a gente vai deixar assim, tá, galera? Assim ficou perfeito, ó, ficou uma medida perfeita, certo? Então, a gente já calculou nossa cama, a gente vai cortar aqui, ó. Pronto. Agora a gente já tem nossa linha que vai ser usada no molinete, tá? Isso aqui a gente não vai utilizar mais. Agora, qual o processo, galera? A gente vai ter que inverter essa linha. Se você não tiver isso daqui, não se preocupe. Vai desenrola numa furadeira, alguma coisa. Hoje a Chumbada Oficial tem um kit lá que eu vou deixar no link também para vocês. É um kit desenrolador de linha, muito legal também, que serve para usar em qualquer furadeira que vocês tiverem, furadeira dá certo, tá? Eu vou ter que tirar essa linha. Para isso eu vou usar um carretel vazio. Esse desenrolador de linha eu já fiz no canal também, galera. Então, quem tiver oportunidade de fazer em casa é legal. Quem tiver paciência, quiser brincar aí nos finais de semana, né? Não tem, tá um tempo ruim de pesca, não dá para pescar, vai fazer um desenrolador de linha. Uma terapia. E ainda fica com baita produto em casa. Então, o que a gente vai fazer? Desenrolar toda essa linha aqui. Para isso, eu vou usar meu desenrolador de linha aqui, tá, galera? Vou abrir a fricção aqui. E agora eu aciono meu desenrolador de linha e vou tirar toda a linha. Um processo bem simples de fazer, mas dá um trabalhão, galera, se você não tiver um desenrolador de linha. Mas quem tiver um desenrolador de linha, bem rápido, você já tira a linha. Já tem sua linha direitinho, tanto de cama que vai caber embaixo, sem dor de cabeça de enrolar a linha, depois sobrar a linha ou faltar a linha, aí dá aquele desânimo, né, pro pescador. Começa a colocar a linha, quando você vê, faltou linha, ficou com muita sobra também, é ruim, daí você tem que cortar a sua linha principal. Daí comprou 300 metros, tem que cortar, não é nada bom isso. Já pensou um peixe, galera, levar até da sua linha assim? Não sei se o pescador fica feliz ou desesperado, né? Agora, qual a sacada? A gente vai ter que enrolar essa linha de volta, mas pra gente enrolar de volta, essa linha vai ficar embaixo. Então a gente tem que inverter essa linha. Isso que é a grande função desse desenrolador de linha. Por isso que ele tem 2 eixos para isso. Pra gente inverter linhas. E para isso a gente vai precisar colocar aqui de novo esse carretel. A gente vai colocar a linha para cá de volta. A gente vai colocar a linha para cá, daí sim essa linha vai vir para cá para a gente enrolar no molinete. Então a gente coloca o carretel vazio, trava bem e nesse de baixo a gente vai colocar a linha que ainda não está invertida. Enrola toda essa linha no nosso desenrolador de linha. Agora sim a gente está invertendo a linha. Isso é maravilhoso, hein? Ah, louco. O cara que inventou isso aqui tem que ir pra NASA, mano. Tem que ir pra NASA porque vou patentear isso aqui, galera. Colocar desenrolador caseiro Videomania. Eita. Vender por 10 mil reais, alguém compra aí. Então, a galera tudo querendo comprar meu enrolador de linha. Eu vou vender por 10 mil, fazer um leilão, galera. Aí, já foi. Já foi tudo. Tá vendo, mamãe, como é rápido? Agora isso aqui a gente pode tirar.
Que agora sim a gente está pronto para enrolar a nossa linha no molinete. Podia vender assim, né, mamãe? Molinete Daiva, já com a cama e tudo certinho. Não dá, né, mamãe? Porque cada um é um tamanho, é difícil. Não tem como. Não tem como mesmo. É muito personalizado, né? Cada carretel é um tamanho, cada molinete é um tamanho. O que eu sempre falo, galera, sua pescaria, a sua linha nunca vai chegar aqui. Aqui é um nó único, tá? Você faz uma laçada aqui, ó. Deixa uma laçadinha aqui pra colocar no carretel. E aqui você dá um nó único aqui na ponta, tá? Tá vendo? Dá uma laçadinha e dá 3 voltas o suficiente. 1, 2, 3. Aí você coloca a mão assim, ó, aperta o nó na mão porque é melhor apertar aqui do que lá no molinete. Já corta esse excesso. Pronto, agora a gente está pronto para laçar a bobina do carretel. Abre sempre a alça, que nem eu falei, ó, antes de colocar, tá? Abriu a alça. Aí você vem e dá o aperto aqui. Pronto. Fechou a alça e agora aqui a gente coloca no nosso distorcedor. Lembrando, não tem distorcedor? Galera, enrola do jeito que vocês tiverem, o que vocês tiverem disponível aí, tá? Tá vendo? Olha como a linha entra no molinete. Ela entra assim, ela não entra reta, igual as carretilhas entra assim, retinho, né? E aqui vem a linha assim, então não torce. Agora aqui ela entra aqui, depois o rotor faz ela entrar de lado. Então ela entra aqui e depois vira. Por isso que torce a linha. E essa volta que ele dá aqui, ó, evita essa torção. É um produto feito por japoneses, né? Para variar. Os japoneses inventaram a pesca, né? Os japoneses. Não tem jeito. Aí eles inventaram esse distorcedor de linha também. Então é muito legal. Até fica mais fácil até para enrolar, né? Não precisa prender num lugar. E aí, ó, agora você está pronto para colocar sua cama por baixo. Tá vendo que a linha amarela tá por baixo? Agora eu vou apertar mais aqui, porque quanto mais apertado, melhor, tá, galera? Para a cama ficar bem apertadinho. Ficou um carretel praticamente raso aqui agora. Então aqui é o seguinte, galera, já enrolamos a cama. Percebam aqui que agora, ó, ficou um espaço legal pra gente pôr a linha principal os 300 metros até a primeira franja aqui, ó, do molinete, tá? Então vamos enrolar os 300 metros, vai dar exatamente aqui, porque a gente já mediu naquele método que eu mostrei pra vocês. Agora é só enrolar tranquilamente. Então, galera, já tá acabando a linha. E perceba aqui, ó, como ficou no limite ali, igual a gente calculou. Então esse é o método mais preciso que tem para fazer esse tipo de cálculo, tá? Agora já acabou aqui, ó. E ficou aquele espacinho que eu queria para pôr arranque, entendeu? Ficou perfeito. Coloquei 300 metros de linha sem precisar cortar ela. E aí já deu aqui, ó. Agora, para finalizar, o que você precisa para pescar? Pô, colocar o chicote aqui e dar um arremesso? Não, galera. Na pesca de praia se usa arranque. Qual a finalidade do arranque, Ricardo? A finalidade do arranque é essa linha 0,18. Se eu dar um arremesso com essa linha, vai estourar na hora, não tem jeito. Então, a importância do arranque... O que é arranque, Ricardo? É isso daqui, ó. É uma linha cônica que começa com 0,18 e acaba no 50. Por que ela engrossa, Ricardo? Porque a gente tem 15 metros. Quando ela chega perto, a partir dos 7 metros ali, 10 metros, ela já está bem mais grossa, ela termina com 0,50 milímetros. Aí sim, 0,50 milímetros, a gente vai conseguir dar o arremesso com chumbada de 150, 140, 130, não vai ter nenhum tipo de problema, tá? E vai proteger seu dedo também. Muita gente tem dúvida também. Ricardo, eu uso linha de multi, ela é bem forte, 14, 20 libras. Não precisa de arranque, né? Precisa também, porque a linha de multi pode ser que ela aguente no arremesso? Pode ser. Só que seu dedo não vai aguentar. Pode ser que
mesmo com dedeira, a linha de multi muito fina, que nem uma Gessol, alguma coisa, ela pode decepar mesmo seu dedo, cortar a dedeira e mais seu dedo, tá, galera? Então a gente tem que tomar muito cuidado, sempre usar arranque mesmo com linha de multifilamento, tá? Daí você pode, com linha de multi, você pode usar arranque de multi ou usar arranque de multi progressivo de fábrica. Você pode usar a linha essa daqui de mono também, ou já uso também, fica muito bom, mesmo usando a de multi, tá? Então é isso aí. Então você vai precisar de um arranque de monofilamento, que tá aqui, 0,18, que é o ideal, 0,18 com uma 0,18 principal, vai ficar perfeito. E aí a gente dá aquele mesmo nó, galera, que a gente deu lá na cama, lembra? E aqui a gente dá um nó único, ó, de um lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar 7, que essa linha é mais fina, dá mais segurança, tá? Salivada na linha, para não dar brasão. Aí a gente faz o outro lado da linha, a linha laranja do arranque, o mesmo jeito, ó, laçadinha. E agora 7 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estica, saliva e aperta. E agora sim a gente acocha os dois nós aqui, ó. Top, né? Agora a gente pode cortar esse excesso, sem medo. E do outro lado também. Show! Ficou um bom nó. E agora a gente enrola esse arranque, tá, galera? Agora é só enrolar o arranque. 15 metros. Essa linha laranja. Isso vai te dar muita segurança na pesca de praia, tanto para o arremesso, você vai dar um arremesso com segurança, sem estourar a sua linha numa chumbada, né? Tanto para na hora de você estar pegando um peixe, e quando chega na beira, o peixe fica mais briguento. E quando chega nessa área do arranque, tudo fica mais fácil, galera. Aqui eu vou já enrolar aqui com a mão, ó, porque já tá acabando. Eu não quero que escape essa linha aqui, senão ele desenrola todinho. Esse arranque mais duro, aí escapa, tá vendo? Acabou aqui, ó. Tá vendo? O arranque é esse aqui. Ele vem assim de fábrica, aí essa ponta aqui, a gente solta a frição. Agora seu molinete está preparado. A gente só vai pôr um snap aqui, um snap que eu recomendo para vocês também, que é esse daqui, ó. Já ensinei a fazer esse snap no canal. Você vem, coloca aqui na linha. Primeiro você coloca o termo retrátil e depois você coloca no snap. Aí você dá um nó único, 2, 3, 4, saliva e aperta. Pronto, tira o excesso. E agora tá tudo pronto, galera. Olha que legal. E você já tá pronto para pescaria. Esse snap passa dentro dos passadores da vara, tá tudo tranquilo. E aqui a gente pode prender a frição. E tá pronto. O seu molinete vai ficar assim. Coloco sempre a polaina. Essa polaina também tem no webfish.com.br, tá, galera? Aí você coloca que protege a sua linha e já segura o seu molinete. Pronto, galera, é isso. Molinete pronto para uso. Pronto para sua pescaria. Bonitão. Na hora que você chega na sua pescaria, põe na vara. Daí aquele snap você passa por dentro dos passadores da vara e na ponta do snap você coloca seu chicote e bora pescar. E as pernadas. Tá? É um vídeo que eu queria fazer para vocês, iniciantes que estão aprendendo a preparar um molinete. Comprou, esse é todo o processo correto, mais preciso de calcular uma cama. Se você comprar um carretel, um molinete com carretel
raso, você vai evitar todo esse trabalho. Você vai enrolar direto sua linha. Então é isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica Videomania. Vou deixar aqui o link das redes sociais, Instagram, fanpage. Galera, vai lá, nos sigam, que tá muito legal. A gente posta dicas diariamente lá, stories diariamente. Então, quem quer ficar mais pertinho aí de nós, pescadores, e conseguir pegar dicas aí legais aí no dia a dia, vai lá no Videomania, Instagram, fanpage, que a gente posta coisas diárias lá bem legais, tá? Não se esqueça de dar aquele joinha, se inscreva nesse canal e também compartilha com seus amigos pescadores para o maior número de pescadores possível tá esse canal. Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo, galera. Até mais, fui!